Tem problema fumar não. Fuma quem quer. Aí é aquela coisa, irmãos, um abismo puxa o outro. Aonde a pessoa, irmãos, é muito então levada ao engano, aonde Satanás tem passado a rasteira. Se hoje você resiste o pecado ou o mal, se hoje você, irmãos, luta contra o inimigo, não perca a espiritualidade, porque se perdermos a espiritualidade, amanhã nós não teremos força para combater esse mal, que hoje nós resistimos. Veja que o Barzilai era visto como um homem de ferro, só que na velhice espiritual ele não tinha força, para então, irmãos, se manter com discernimento. O inimigo enfraqueceu ele. A gente precisa rever, irmãos, e atentar, será que eu não estou diante dessa velhice espiritual, dessa frieza espiritual, aonde eu perdi o discernimento, aonde em outro tempo eu negava, eu dizia, eu não aceito, eu não estou de acordo, esse mal não vai entrar, e de repente, irmãos, tem que acontecer mesmo, era para acontecer. Então a primeira característica, primeiro sinal, nós vimos é a perca da expectativa. Agora nós estamos vendo que é a perca da espiritualidade, do discernimento, porque o discernimento, irmãos, é um dom espiritual, e quantas são as pessoas que perderam o discernimento? Outra coisa, olha o que diz aí, vamos continuar, depois aí, poderia eu discernir o bom e o mal? Agora outra coisa, o que está escrito aí? Leia comigo em voz alta, igreja, vamos lá. Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Agora ele está falando de comida e bebida. Irmãos, qual é a comida e bebida do cristão, do povo de Deus? Vamos por parte, comida, alimento, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. O Barzilai perdeu o gosto, irmãos, de se alimentar. Ele perdeu o gosto, irmãos, de ler. Perdeu o gosto, de meditar. Quantas pessoas que por causa da frieza espiritual estão perdendo, irmãos, o gosto de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, numa pregação, numa ministração. Quantas pessoas que liam a Bíblia, já leram muitas pessoas de Gênesis, Apocalipse, às vezes lia 10 capítulos por dia, ou 5 ou 1, mas lia. Agora, irmãos, a pessoa já não tem mais vontade, não tem mais gosto, a pessoa já não tem mais a fome da palavra de Deus. Lembra da oração modelo que Jesus deixa lá em Mateus, que é o Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, irmãos, está escrito assim, o pão nosso de cada dia. O que Jesus está dizendo ali, irmãos? O alimento tem que ser diário. Eu não posso, irmãos, me alimentar para uma semana. Eu não posso me alimentar, irmãos, para então achar que amanhã ou depois da manhã eu vou estar forte com aquele alimento que foi passado lá atrás. Veja que se a gente olhar para o Velho Testamento, no deserto nem Deus permitiu isso. Quando Deus mandava manar carne, comida, era só para aquele dia. Aí tinha aqueles espertinhos, achavam ser esperto, vamos estocar comida, vamos guardar comida para amanhã. Incrédulos, não acreditavam na providência para o outro dia, aí guardavam a comida, aí no outro dia, irmãos, quando eles iam pegar aquela comida, como estava aquela carne, como estava aquela comida? Podre, estragada, porque Deus não tinha permitido eles. Eu entendo assim, irmãos, o pão era diário, o alimento era diário.
Às vezes a gente quer, irmão, se alimentar de algo que já não vai nos servir mais. Por isso eu tenho que ter a leitura, o devocional, né, ali diariamente. Hoje eu estou lendo, amanhã eu tenho que ler de novo, eu tenho que me cobrar. Depois da manhã e assim por diante. O Barzilai, por causa da frieza espiritual, velhice espiritual, ele agora perde a fome. Eu não quero mais comer, não quero mais me alimentar, não quero mais. Veja, irmãos, que o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que nós temos que ter esse desejo de se alimentar, desejo de vir para a igreja, para ouvir a palavra. Cada dia que você vier, pode ter certeza, uma nova palavra Deus vai dar. Às vezes o tema pode ser igual, que acontece. Às vezes Deus me dá um tema uma semana, quarta, sexta, domingo, mas sempre com aquele mesmo tema, sempre vai ser textos diferentes, palavras diferentes. Aí a pessoa às vezes fala assim, mas eu já ouvi a palavra de domingo passado, eu já ouvi a palavra de quarta, de sexta, não, hoje eu não vou mais ouvir a palavra não, hoje eu não vou na igreja não. É sinal da frieza espiritual. Eu tenho que ter o desejo, eu vou lá me alimentar, eu vou lá comer do alimento, do pão quente, o pão que o Senhor tem para me servir. Irmãos, temos que ter esse desejo, porque se não tiver, é sinal de frieza espiritual. Falei da comida, ele fala também da bebida. Bebida, vamos dizer aqui, água. A água é o que, irmãos? O símbolo da água é o que? O Espírito Santo. O que mais nós podemos entender como bebida? O suco de uva aqui, que representa o sangue, que se olhar para João 2, você vai ver que o suco lá representava, irmãos, a alegria. A alegria. Então tem gente que tem deixado de se alegrar, tem gente que tem deixado de provar do Espírito de Deus, porque já não tem mais sede. Eu tenho que beber da água, eu tenho que beber, irmãos, do sangue do Cordeiro, do suco, daquilo que vai me trazer alegria, que é aquilo que vai me encher da presença do Espírito Santo. Então, irmãos, Barzilai perdeu o gosto, a vontade até de beber. Quantas pessoas já não têm mais o envolvimento com o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Está faltando. Eu tenho citado esses dias, Jesus fala, quem tem sede, que venha e beba. Se você tem sede, irmãos, você tem que ir até a fonte, você tem que ir até o manancial, para beber das águas cristalinas, para beber daquilo que Deus tem, então, ali para saciar a sua sede. Depois do comer e beber, o que está escrito na sua Bíblia aí? Poderia eu mais ouvir a voz de quem, igreja? Dos cantores e cantoras. O que ele está dizendo aqui? Perdi a graça na adoração. Não quero mais adorar. Não quero ouvir mais louvores. Não quero mais ouvir a adoração. Sinal da frieza espiritual é a perca do gosto na adoração a Deus. Jesus disse em João 4: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o Senhor está procurando os adoradores de verdade. Só que a frieza espiritual me tira a vontade de adorar, de
se envolver na adoração, de se envolver no louvor. O salmista diz, irmãos, que Deus habita no meio dos louvores. Habitar é se manifestar. Deus age, Deus entra com providência. Deus, irmãos, atua no meio da adoração. Se a gente olhar, irmãos, para a Bíblia, lembra de Paulo e Silas na prisão? Oravam e cantavam louvores a Deus. Naquele momento que eles cantavam, adoravam, o que aconteceu? Veio, de repente, um terremoto e caiu, irmãos, todas as cadeias. E todos foram libertos. A adoração liberta. A adoração, irmãos, faz a pessoa ser envolvida pelo poder de Deus. Agora tem mais ou menos uns 14, 13 dias, de 10 para 15 dias, teve uma irmã que ela contou para mim, irmãos, assim: pastor, eu estava com uma dor muito forte na parte aqui da coluna, e eu estava achando que era até o assento do carro. Ela estava dirigindo, e aí estava doendo. Ela ajustava lá o banco do carro, irmãos, e não achava um lugar que ela ficava ali confortável. E aí ela ligou a rádio, estava numa rádio já evangélica, e começou ali a cantar aqueles louvores de cura. E ela começou a se envolver na adoração. Ela disse: pastor, quando eu desci do carro, coloquei a mão assim onde doía, já não doía mais. Deus curou, irmãos, no meio do louvor. Olha só, não sei se você conhece, irmãos, quantas pessoas já foram curadas na adoração, louvando. Quantas pessoas já tiveram libertação, irmãos, na hora da adoração. Na hora da adoração, muitas pessoas que estavam tristes, abatidas, desanimadas, foi embora tudo, de uma vez por todas. O louvor, irmãos, o louvor é importante para a vida de um cristão. Eu já preguei aqui acerca da adoração a Deus. Você vai lembra do profeta? Ele diz assim, o Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não tenha as vacas. Aí ele começa, ainda que esteja difícil, ainda que não dá. Aí ele, no outro versículo, todavia me alegrarei e exultarei. Exultar é louvar. Exultarei, louvarei o Deus da minha salvação. Eu não tenho motivos para estar louvando, eu não tenho motivos para estar adorando, mas exultarei o Deus da minha salvação. Estou triste, estou para baixo. Irmãos, falei domingo passado, a gente não é movido por circunstâncias. A fé está em nós. Então veja, irmãos, adoração. Agora o Barzilai perde o gosto da adoração. Coloca no meio aí para mim no retorno. Glória a Deus. Olha só, se já está no meio, aumenta um pouquinho, só o retorno. Ainda está ao vivo? Não, né? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Hoje já é a terceira reunião, e aí forcei bastante na sexta-feira. Sexta-feira fiz 3 cultos prolongados. Aí depois ainda fui para a sede lá, orei com os irmãos 2 horas. Aí ainda fui selecionado para estar orando com a igreja. Aí eu forcei bastante. Aí esse vento, esse frio, deu uma complicada. Eu falei para Deus, mas mesmo assim, se o Senhor me der condições, eu vou fazer os cultos. E Deus tem dado. Mas às vezes a voz está até falhando, mas vai dar para continuar. Vamos lá? Abaixa um pouquinho para não dar muito microfonia. Controla aí, por favor. Então veja, irmãos, que a adoração, o Barzilai perdeu o gosto, o prazer. Diga comigo, irmãos, eu não posso perder o prazer na adoração a Deus.
Não podemos. Mas a frieza espiritual, a velhice espiritual, vai tirar isso da gente. Tirou do Barzilai. Tira, irmãos, de qualquer pessoa que em outro tempo adorava, louvava, exaltava. Na frieza espiritual não faz mais. Continua aí. O verso de número 35 ainda. Vamos recapitular, irmãos, só para a gente não perder aqui a direção. Quais as características que nós já vimos? A perca das expectativas, a perca do discernimento, ele perdeu a sede e a fome, ele perdeu o gosto da adoração. Agora, na parte final do verso 35, a Bíblia está dizendo assim, ó: e por que será o teu servo ainda o que, igreja? Ainda pesado para quem? Ao rei, meu Senhor. Veja só, irmãos, Barzilai, na velhice, ele torna-se um peso para quem? Para o rei, para o reinado de Davi. Irmãos, diante de tudo que eu falei aqui, tudo é importante, mas isso aqui eu acredito que é o melhor que a gente precisa compreender. Diga comigo assim, irmãos: eu não posso ser um peso para o reino de Deus. Entenda isso. Eu não posso ser um peso para o reino de Deus. Eu não posso ser um peso para Deus. Eu não posso ser um peso para o ministério. Eu não posso ser um peso para a igreja. Eu não posso ser um peso, irmãos, na vida de alguém. Olha só, vou recapitular o que eu disse lá atrás. O Barzilai, em outro tempo, irmãos, ele era o alívio, ele era o escape, ele era aquele que ajudava a avançar, a crescer, a ir adiante. Olha, irmãos, o Barzilai era uma mão direita para Davi, para o rei. Agora, na velhice espiritual, ele está sendo um fardo. E quando é que isso acontece, irmãos? Quando caímos na frieza espiritual. Tenta assimilar, irmãos, o que é ser um peso para o reino de Deus. Fardo. Se em outro tempo o Barzilai era alívio, ele era, irmãos, aquele que socorria, aquele que ajudava, aquele que estava fazendo. Agora o inverso, ele não faz mais. Se antes ele era um espelho a quem as pessoas se espelhavam, olha que exemplo a ser seguido. Agora, irmãos, é um peso, não podemos seguir esse exemplo. Irmãos, eu vejo no bom testemunho. Barzilai antes dava bom testemunho, agora ele está dando mau testemunho por causa da velhice espiritual. Olha o que o esfriamento espiritual traz na vida da pessoa. Irmãos, a gente não pode ser peso para o reino de Deus, para o próprio Deus. A gente não pode ser peso, irmãos, para o ministério. Eu vou falar por mim, como servo. Como servo, eu tenho o meu pastor. Eu não posso ser um peso para o meu pastor. Eu não posso, irmãos, dar desgosto para o meu pastor. Eu não posso, irmãos, ser aquela pessoa que sempre vai levar coisas ruins para o meu pastor. Está entendendo o que estava acontecendo aqui? Agora ele era um peso para o rei.
gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que ser solução para o reino de Deus. A gente tem que ser aquela pessoa, irmãos, que Deus nos colocou para solucionar os problemas e não ser o problema para ser solucionado. Que o Barzilai se tornou para o rei, igreja? Na sua Bíblia, como está aí? O que o Barzilai tornou para o rei? Um peso. Está entendendo, irmãos, o espiritual? Eu não posso ser um peso para Deus. Deus tem que olhar em mim, em você, irmãos, e ter orgulho de nós. Deus tem que olhar para mim e para você e se alegrar conosco. Ter o prazer, esse é meu filho amado. Lembra que ele falou isso para Jesus, né? A mesma coisa, irmãos, Deus olhar para mim e para você, essa é a minha filha amada, a quem eu tenho prazer, a quem me comprazo. Olha, é isso que Deus quer, irmãos. Sejamos referência, bênção, na vida de outras pessoas. Mas o que a frieza espiritual traz na vida da pessoa? Um peso para o reino de Deus. Agora o Barzilai estava se vendo como um peso para o reino. Meu Senhor, eu sou um peso, agora eu sou um atrapalho. Meu Senhor, agora eu sou um fardo no seu reinado. Se antes era o alívio, agora eu sou um fardo. Se antes ajudava, agora eu sou atrapalho. Se antes eu estava indo adiante, prosseguindo, agora eu só estou te atrasando, só estou atrapalhando. Irmãos, vamos rever isso. Vamos atentar para isso. Veja que eu não inventei nada, isso aqui é inspiração que está na sua Bíblia e na minha Bíblia. Barzilai agora é um peso para o rei Davi. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: não vamos ser um peso para o reino de Deus. Amém, igreja? Que Deus possa olhar para mim, para você e falar igual falou para Jesus, né? Lembra que nós falamos domingo passado? Filho amado, tu és meu filho amado, a quem eu tenho prazer, né? Eu me compraço. Que alegria ter você do meu lado, Deus olhando, né, e falando. Amém. Está aqui, irmãos, as características, os sinais da velhice espiritual. Eu quero falar da última aqui para a gente orar. Ainda tem mais uma aqui que eu não posso deixar passar por despercebido. Versículo 37. Versículo 37. Teve uma irmã que disse para mim: pastor, eu li ontem esse capítulo, eu não vi dessa forma. Falei: Deus se revela de várias formas, né? Da forma que Deus se revelou a ti, pega aquilo que Deus te deu a inspiração. A irmã falou: pastor, li ontem esse texto, que revelação importante para a minha fé. E hoje Deus está nos mostrando isso. 37. Deixa voltar o teu servo. E agora o que, igreja? Voltar para quê? Para morrer na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Vamos aqui ver. A frieza espiritual faz a pessoa o que, igreja? No início aí, o que está escrito aí? Deixa voltar o teu servo. Deixa eu retornar, retroceder, deixa eu desistir dessa caminhada. Ó rei,
deixa eu voltar, ó rei, eu não quero mais, eu vou voltar. Olha só, irmãos, a Bíblia está nos mostrando aqui que o sinal da velhice espiritual é retroceder, é voltar. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que ele está querendo voltar, e a própria volta dele, ele está dizendo, é a volta para a minha morte. Eu não estou inventando nada, está na Bíblia. Deixa eu voltar para morrer. Tem gente que sabe, irmãos, mesmo retrocedendo, retroceder é para a morte, o retroceder, irmãos, traz a morte espiritual na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz assim que Deus não tem prazer naquele que retrocede, volta atrás. Mas a pessoa, mesmo sabendo, irmãos, não, eu vou retroceder, eu vou voltar, eu vou sair, eu vou deixar, não quero mais. Mesmo sabendo que é para a própria morte espiritual, muitos estão retrocedendo como Barzilai. Sabia que era para a morte. Veja que a declaração dele é: permita eu voltar, permita eu desistir. Tem gente que pede até para Deus para desistir, né? Deus, permite eu desistir. Deus, confirma no meu coração a desistência, porque eu quero fazer outra coisa. Aqui, irmãos, a gente vê, eu falei isso de manhã, falei lá na Coab, eu não posso transferir a missão que Deus me deu. Eu não posso, irmãos, dizer, olha, agora é para outra geração fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não sei se você sabe, irmãos, esse Kimã, aqui ó, o nome dele aqui ó, esquisito igual o meu, né? Kimã, esse Kimã aqui tem tradução que fala é o jovem. Barzilai tinha quantos anos? 80. O Kimã, ele tinha aproximadamente uns 20 anos, para mais, para menos, né? Era jovem, na sua juventude. O Barzilai, ele está, irmãos, querendo agora transferir aquela missão que Deus deu, para poder recuar e dizer assim, alguém vai dar continuidade. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos, diante dessa palavra? Não deixe outra geração fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Diga assim, eu não posso transferir para outra geração o que Deus quer que eu faça. Agora pergunta, por quê, pastor? Porque Deus quer te honrar. A honra tem que ser sua, irmãos. Deus, Ele quer te honrar. Entenda, irmãos. Olha só. Aqui eu estou falando de missão, estou falando de obra, estou falando de vida com Deus. A gente não pode, irmãos, transferir isso para outra pessoa. Aquilo que Deus me deu. O que Deus deu a Barzilai, irmãos. O Barzilai agora está dizendo assim, não, tem o Kimã. Vamos entender, irmãos? O Kimã é jovem. O Kimã vai fazer melhor do que eu. O Kimã vai fazer mais do que eu. Não importa, irmãos, Deus quer que você faça. E faça aquilo que é para ser feito. Aí às vezes a pessoa, ela se conforma. Não, o outro vai fazer melhor. O outro vai fazer mais. O outro, olha, vai ser grande a obra através da vida dele. E a sua? Obra que era para você fazer através da sua mão. Então ele estava transferindo a missão, a bênção concedida para outra geração fazer o que era para ele fazer. Eu disse isso de manhã, irmãos, a honra é para ser sua. A honra era para ter sido do Barzilai. Você vai ver aqui, irmãos, já adiantando só para você entender essa parte aqui, o Barzilai volta e eles dão continuidade. Mas era para Barzilai ser muito honrado.
Porque havia uma promessa. Lembra lá no início? Eu estou te prometendo sustentar, estou te prometendo te ajudar, estou te prometendo, fica comigo, passa comigo em Jerusalém. Mas, por causa da frieza espiritual, por causa da velhice espiritual, ele decide desistir, voltar atrás, abrir mão daquela missão, daquela chamada. Eu falei na Coab ali, irmãos, só para você entender. Eu tenho 3 filhos, o maior aqui, Josué, Esté e o Caleb. Deus me deu a graça, a misericórdia de ser pregador, de evangelizar através da palavra de Deus. Eu não posso pegar um dos meus 3 filhos e dizer assim, ó, seja pastor, porque eu sou pastor. Eu estou te transferindo o que Deus me deu. No sentido, irmãos, de fazer com que aquilo que era para Deus fazer através de mim, que agora seja feito na vida deles. Irmãos, só vai acontecer se Deus tiver propósito de fazer isso na vida deles. Não adianta eu querer, irmãos, dizer ao Josué, olha, tem que estudar a Bíblia para ser pastor. E se não for isso que Deus quer para a vida dele? Eu vou transferir algo que Deus me deu para dizer agora você tem que ser pastor, você tem que ser, né, isso, aquilo. Não, irmãos. Eu que tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser, aquilo que Deus me entregou. Não, lembra dos talentos? Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele pode ser pastor, Caleb, Esté, mas se Deus der a eles esse dom, se não der, Deus vai dar outra coisa. Mas o que é para eu fazer, irmãos, para ganhar almas, para evangelizar, para na oração, né, confrontar o diabo, se eu não fizer, irmãos, eu vou estar rejeitando aquilo que Deus confiou em mim para fazer. Então, diante daquilo que Deus te deu para fazer, não passe para ninguém, não. Ah, mas tem outro. Sim, sempre vai ter, irmãos. Mas a honra tem que ser sua, diante daquilo que Deus confiou e te entregou para você fazer. A gente pode ver aqui no versículo 39, ou 38 nós estamos lendo, né? Então disse o rei, Quimã passará comigo. Olha só, igreja, Barzilai não quis passar. O que o rei está dizendo? Quimã, o jovem, ou seja, a outra geração, passará comigo. Então entenda, não estou dizendo que eu não sou, irmãos, substituível. Claro que hoje eu estou aqui, amanhã pode ser outro. Mas o que é para mim fazer, eu tenho que aproveitar as oportunidades de fazer. Entender que, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer porque não tem ninguém que faz. Tem. A obra de Deus nunca vai parar, irmãos, se eu e você não tiver à disposição. Só vai perder nós que deixamos de fazer. E quando retrocedeu, o Barzilai estava retrocedendo para a sua própria morte. É o que a Bíblia nos mostra aqui. Deixa eu voltar para que eu morra. Pode ver, na Bíblia nós lemos isso. Então, olha aí, no 38, o rei está falando assim, Quimã passará comigo. Vamos entender? O rei está falando assim, já que você não quer, Barzilai, não quer ir comigo, não quer dar continuidade, não quer fazer aquilo que você sempre fez, aquilo que, né, você foi chamado para fazer, não tem problema não. Só que quem perde é você. A honra era para ser sua. O cumprimento daquilo que eu prometi para você, não foi para ele. Se você atentar, irmãos, lá no 33, aonde tem a promessa, está bem o nome do Barzilai, não está no nome do Quimã. Você atentou para isso? Disse o rei para quem?
Barzilai. Disse Deus para o Harrison, disse Deus para você. A obra, a missão, né? Ainda que não é só fazer a obra não, irmãos, não é só para obreiros, pastores, tias de escolinha, né? Louvor, não, é para você membro, para você filho de Deus, continuar caminhando com Deus. Dia que você recusar, voltar atrás, irmãos, aquilo que Deus prometeu, veja que é o nome que foi citado de Barzilai. Promessa foi dada a você, para mim, para nós. Não está aqui Quimã. Não está aqui outra geração. Está o rei disse a Barzilai. Atenta para isso, irmãos. Cuidado. Você pode estar perdendo aquilo que Deus tem grande prazer de fazer, né, que a obra seja feita através de você. Né? Vamos continuar aqui. Então ficou bem claro aqui o 37 e 38, irmãos? 37, deixa eu voltar para morrer na cidade que está ali meu pai e minha mãe. Aí ele diz aqui no mesmo 37, está aqui o servo Quimã, o jovem Quimã, passe com o rei. Ele vai dar continuidade. Então é o que eu disse para você. Não deixe a outra geração fazer o que é para você fazer. Não transfira a missão que Deus te deu para você poder recuar. Não faça isso. A honra é para ser sua. Aí no 39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E o que aconteceu, igreja? E ele voltou para o seu lugar. Ele retrocedeu. Alguns podem dizer assim, mas o rei o abençoou, foi na benção. Irmãos, Deus nunca vai obrigar que eu esteja aqui no altar. Está entendendo? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero a bênção para fazer outra coisa. Deus te abençoe. O rei abençoou. Não quer dizer, irmãos, que o rei abençoou, que então ele estava de acordo. O que eu entendo, irmãos, e Deus nos mostra aqui, é que Ele nunca vai nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Amém, igreja? Deus não nos obriga. Deus não nos força. Eu acredito dessa forma. Deus não te obriga a vir na igreja. Deus não te obriga a você ler a Bíblia. Deus não te obriga a você jejuar. Deus não obriga você a evangelizar. Deus não me obriga, irmãos, vir para a igreja pregar. Deus não me obriga a vir fazer culto. Deus não me obriga a vir aqui mostrar para você a revelação da palavra. Não é uma obrigação. Está entendendo, irmãos? Que às vezes a pessoa fala assim, o homem está de acordo, né? Está com a bênção. Não quer dizer, irmãos, que tem a bênção de Deus. Por quê? Porque Ele não vai forçar. Não vai fazer com que a pessoa haja forçadamente. Então veja que ele foi para outro lugar e voltou. O Barzilai voltou e os que ali estavam passando foi para o Jordão, subiram para Jerusalém. E depois você pode dar continuidade na leitura e você vai ver, irmãos, grande foi a manifestação de Deus. Termina aqui dizendo, irmãos, eu não sei como você se encontra, mas vamos buscar em Deus uma renovação espiritual para que a gente saia do acomodismo, se estamos, de uma frieza, se estamos. Deus, eu não quero ser um peso para o teu reino. Reino de Deus, irmãos. Podemos ser peso, não. Podemos ser um fardo para Deus.
Como eu disse para você, tudo aqui me chamou a atenção, mas o que mais saltou aos meus olhos foi agora quando então o Barzilai está vendo como um peso para o rei. Irmãos, Deus falava fortemente ao meu coração. Eu e a igreja, nós não podemos ser um peso para o reino de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos buscar em Deus essa renovação. Vamos buscar em Deus esse momento. Eu acredito. Pastor, eu me encontro frio, me encontro na frieza espiritual, eu me encontro distante de Deus. Não tem problema não. Deus vai rejuvenescer, Deus vai renovar, Deus vai avivar, Deus vai fazer a obra, irmãos. Creia. Não importa como você chegou, o importante é como você vai sair, cheio da presença de Deus, renovado, avivado e fortalecido no Espírito. Amém, igreja? Fique em pé então, vamos orar? Em nome de Jesus. Essa mensagem, irmãos, preguei de manhã, agora à tarde e agora. E é algo que eu digo para você, irmãos, algo que eu nunca tinha visto, principalmente essa parte aí do Barzilai ser um peso para o reino de Deus, né, que para nós é o reino de Deus. Irmãos, eu não quero que você possa também ter essa vontade, esse desejo. Senhor, eu não quero, não vou ser, vou lutar sempre para não ser, porque hoje é fácil a gente falar, e amanhã? E depois da manhã, e semana que vem, que a gente continue com esse entendimento. Eu não vou ser um peso para o reino de Deus. Eu não vou ser um fardo para o próprio Deus. Fecha teus olhos com o coração aberto. Senhor,